Vamos lá, meu povo, vem cá rapidamente para cá, vem mais pertinhos de mim, porque eu não vou morder, só vou bater. Vamos lá, vem para cá todo mundo. Então, quem não sabe responder, apanha. É assim que funciona aqui, tá bom? Vamos lá? Vem cá todo mundo, fica mais pertinho de mim. Então, vamos pensar aqui nessa manhã. Todo mundo está aqui. Pronto, aí. Então eu queria começar essa manhã perguntando para vocês: o que eu posso pedir quando eu oro e o que eu não posso pedir quando eu oro? Pedro, o que quando você ora você pode pedir para Deus e o que você não pode pedir para Deus, Pedro? Eu acho que você pode pedir bênção, só que você não vai pedir para amaldiçoar alguém. Eu acho. Você já saiu bem. Mas me fala uma bênção que você pode pedir. O que você pode pedir que é bênção? Que Deus me ajude a ter sabedoria. Assim como Salomão, né? Você está muito liso. Uma bênção? É uma bênção. É sabedoria, só sabedoria. O que mais? Você pode pedir outra coisa? Roupa? Posso? Você pode pedir roupa. Você pede? Não. Você pode pedir um carro. Posso, mas eu não. Você não pede. Então vamos lá. Galera aqui, você pode pedir para Deus tirar 10 na prova? Aí não, né? Não, por que não? Por que não? Não, pedir pode. E aí, você vai tirar 10 na prova? Aí tem que ver meu esforço, né? Eu posso orar pra pedir tirar 10, mas eu tenho que dar meu esforço. Então, mas por que você vai pedir se depende do seu esforço? Ah, sei lá. O que mais que a gente pode pedir? Você pode pedir para ganhar um cachorrinho? Pode? Vocês já pediram um cachorrinho para Deus? Não? O que a gente pode pedir para Deus? A gente pode pedir para Deus curar a gripe? Quem já orou, né? Senhor, cura a minha gripe. Você já, né? Porque a gente só pode orar para Deus para pedir coisa grande, coisa grande. Câncer, a gente pode orar? Pode, vamos orar quando é câncer. Quando é tuberculose, a gente pode pedir. Quando é uma cirurgia, a gente pode pedir. E quando está com cárie? Cárie pode pedir? Mas cárie, cara, você vai pedir para Deus curar cárie? Pode pedir ou não pode? Você já pediu assim? Antes eu orava assim, eu chegava no ponto de ônibus. Quando eu chegava no ponto de ônibus, qual ônibus que tinha saído? Céu. Você pode orar a Deus, manda o meu ônibus, que eu estou atrasado? Pode? Você já orou? Você nunca orou, né? Você não pega ônibus, teu pai que te leva, né, moleque? É? Você nem sabe o que é isso que eu estou falando aqui. Né? Você nunca andou de ônibus, né? Então você não sabe o que é atrasar. Pode pedir essas coisas, gente? O que eu posso e o que eu não posso pedir para Deus? Posso pedir tudo? O que eu não posso pedir. Então é uma questão assim que muitas vezes eu me frustro porque eu estou pedindo coisas para Deus que Deus não vai fazer. Certo? Certo? E por que eu fico decepcionado? Por que Deus não respondeu? Me fala alguém aqui que fez alguma oração e Deus não respondeu. Tem algum pedido que você fez e Deus não atendeu? Tem?
O senhor tem um? Lembra de um, não? Um só. O senhor falou que tem vários, não precisa ser vários, um só. Tem algum pedido de oração que vocês tenham feito e que Deus não respondeu? Bem, que é isso? Eles são assim com Deus. Tem algum pedido que vocês fizeram que Deus não respondeu? Às vezes o que acontece é Deus nos responder, só que não é a resposta que a gente quer. Então a gente se frustra muitas vezes, né? Por exemplo, eu estou querendo vender a nossa casa lá de Manaus e não vendemos. Não quer dizer que Deus não respondeu. Quer dizer que não é o momento. Por que que ele ainda não vendeu a casa de Manaus? Não é o momento? O que que isso tem a ver com Deus ou não tem a ver com Deus? Ele continua orando para vender a casa ou não? Continua orando? Precisa vender. Vou te dar a resposta. Por que que você não vendeu ainda? Sabe por que que você ainda não vendeu? Eu também não sei. Havia uma pessoa aqui dentro que eles tinham um investimento. E eles confiavam tremendamente nesse investimento. Eles compraram uma casa de um alto valor. E eles reformaram, começaram a reforma dessa casa. E essa empresa que eles tinham um investimento quebrou. E agora eles compraram uma casa que eles destruíram a casa para reformar a casa. Eles tinham o recurso para pagar a prestação dessa casa por 1 ano. E tinham que vender a casa. Achar alguém que quisesse a casa naquele estado. Voltar a trabalhar, começar a reformar a casa, manter a casa mais ou menos no padrão, mas não conseguiram terminar. Apareceram vários corretores. Ninguém comprou. Naquele mês eles iam perder tudo que eles deram, porque o banco ia tomar. Aparece um casal lá. Apareceu um casal lá. Olhou a casa e falou para eles: eu tenho uma casa num outro condomínio. Eu vou dar essa casa de entrada, eu assumo todas as dívidas de vocês e termino a sua casa. E ainda dou mais 2 carros para vocês. O que eu já tinha feito com esse casal? Eu já estava procurando um lugar para eles morarem. E eles se ofenderam quando eu falei para eles que eu estava procurando um lugar para eles morarem. Na semana que eles iam ser executados, aconteceu isso. Teve uma vez que o Salomão, a mãe dele já é falecida, mas a mãe dele estava na UTI, em Cajamar. E ele falou: pastor, vem orar pela minha mãe, ela está aqui na UTI, eu acho que ela não passa de hoje. Saí, fui lá, Cajamar, entrei na UTI, aquela bem senhorinha, estava bem magrinha. Entrei no quarto e orei por aquela mulher. Liguei para ele: Salomão, estive aqui, orei por ela, estou indo em casa. Isso foi na terça. Na quarta de manhã,
Salomão me ligou. Quando eu vi a ligação, olhei e falei, Marli, estou indo para casa de Amar, que eu vou ter que fazer um culto fúnebre. E atendi o Salomão. O Salomão falou, pastor, eu queria agradecer que a minha mãe teve alta. Mas também já fui orar para pessoas que estavam na UTI e depois as pessoas me agradeceram, pastor. Ela só estava esperando o senhor chegar. Só estava esperando o senhor chegar. Vocês ouviram o testemunho da Aninha? Vocês ouviram o testemunho dessa mulher? Vocês acham que Deus tinha que ouvir ela? Ou não? Se Deus tivesse que ouvir tua oração e ouvir a oração dela, de quem que Deus iria ouvir? Vamos ver João, capítulo 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14. Se você for orar e a Aninha for orar, quem que vocês acham que Deus vai ouvir? Você ou a Aninha? O que a Bíblia diz? O que Jesus disse? O que é tudo quanto pedirdes? Em meu nome eu o farei. O que é tudo? O que é tudo? Tudo não é tudo aí. Tudo é tudo aí? Não? Tudo quanto pedir. É tudo. Parece que tem uma condição. Tudo que pedirdes, o quê? Qual é a condição para eu receber? O que é pedir em nome de? Se você... Qual é o seu nome mesmo? Adriana. Então, o nosso amigo aqui tem uma conta no banco, não tem? Se você for lá no banco, ele tem conta, falar, eu sou a Adriana, eu quero abrir uma conta, ou eu quero um empréstimo, você vai conseguir. Mas quando você vai lá naquele banco, você fala o seguinte, eu sou a Adriana, esposa do Tiago. Você vai conseguir? Também não vai, porque o Tiago lá naquele banco também não quer dizer muita coisa. Mas quando você chega no gerente do banco, que conhece o Tiago, e você fala assim, eu sou a esposa do Tiago. Como que você vai ser tratado? Quando eu fui abrir a conta aqui do Afegão, eu fui no banco. Só que antes de eu ir no banco, eu liguei para o gerente do banco, que é da nossa igreja. Eu falei, Murilo, eu vou abrir a conta para o rapaz que é... Ó, o único documento que ele tem é o CPF. Ele já ligou para o gerente do banco. O gerente do banco já estava sabendo. E quando eu fui no banco abrir a conta para ele, que eu cheguei lá, a primeira coisa que ele perguntou para mim é o seguinte, renda? Eu falei, não tem. RG? Não tem. Filiação? Não tem nenhum documento que ele tem. Ah, então, eu falei, para. O Murilo já falou com o teu gerente e já liberou, já explicou a situação. O que o rapaz fez? O que ele fez? Me atendeu? Não, ele foi falar com o gerente se era verdade. Ele falou, espera um pouquinho. Aí ele entrou na sala, falou com o gerente, falou, ó, tem um homem aí com um afegão, e falou que já falou com você. O que o gerente lá falou? O que ele falou?
Não sei quem que é, ninguém falou comigo. O que o gerente fez? Foi lá ver quem era. Ele falou, não conheço nenhum dos dois. Eles não falaram comigo. Aí quando eu olhei para o gerente, falei, o Murilo ligou para o senhor? O Murilo falou dessa situação? Ah, o Murilo que é lá da central. Falou. Aí ele olhou para o rapaz e falou, tudo ok, pode abrir. Por que eu consegui? Por causa do Murilo. O Murilo ia pedir alguma coisa para esse gerente que ele não podia fazer? A gente estava fazendo alguma coisa errada? Também não. Por que exige todos esses documentos? Por uma questão de segurança. Só que o Murilo me conhece e me liberou. E falou, ok, pode fazer. O que é orar em nome de Jesus? Então vamos lá, você está com seu pai aí. Tudo que você pede para ele dá na hora que vocês pedem? Não? Não. Não? O que ele fala para vocês? Depende do que eu peço. Se for uma coisa importante mesmo, dele dá. Ou quando não serve para nada, tipo jogo e outras coisas. Deu ruim. Mas se é uma coisa importante e é cara, ele dá na hora? Se for muito caro, ele tenta conseguir, mas de vez em quando não dá. E aí o que ele fala para vocês? Esperar. Esperar. Quanto tempo é esperar? É esperar o tempo de quem? O seu ou dele? Dele. Mas o que você quer é muito importante para você. E aí todo dia você olha para ele, o que você fala para ele? Não falo. Não falo. Não, mas fica esperando. Se ele prometeu que ele vai fazer, o que vai acontecer? Eu espero e ver se ele dá mesmo. Mas se ele prometeu, ele vai dar. Acho que sim. Mas se ele já falar para você, sai fora, não vou dar. Aí não tem o que fazer. Mas se ele falar para você, espera. Eu espero. E quanto que você vai receber isso? Não sei. Você só vai receber isso quando ele... Quando ele me dá. Exatamente. E quando ele for te dar? Ele só vai te dar quando for a melhor época, quando ele tiver condição de fazer isso, quando ele vê que ele pode fazer isso. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sobre oração? Só que a gente às vezes não para pensar na nossa relação. Então o que meus filhos pediam para mim? O que eles queriam de mim? Eles exigiam de mim a seguinte frase: pai, promete. Se eu falasse para o meu filho, eu prometo, o Thales levou 2 anos para ganhar um Xbox. Levou 2 anos. Mas eu havia prometido para ele. Mas eu só comprei quando eu vi que a condição dentro da minha casa era favorável, eu tinha recurso, eu podia dar. Eu vi que ele tinha maturidade também para isso. Mas eu estava no controle dessa situação. E quando ele olhava para mim, e os meus filhos eram pequenos, e eu falava para eles: filho, pai não tem dinheiro. Aí eles falavam: mas o senhor tem um cartão. É isso mesmo. O senhor tem cartão, né? Se o senhor passar isso aí, paga, pai. Paga. Tem cartão.
Tá? Eles não conseguem entender que aquilo tem que pagar. Então, tudo quanto pedirdes em meu nome. O que é esse tudo? Então, Pedro já deu uma orientação aí. Não pode ser coisa que não vai trazer bênção. Né? Então, eu tenho que pedir coisa que vai me abençoar. Qual outra coisa que eu também não posso pedir? Qual coisas que eu não posso pedir? Que eu não posso pedir para Deus. Oi? E o que seria contra a vontade de Deus? Algo que possa me afastar de Deus. Por exemplo, prejudicar os outros. Vamos lá. Você tem um sonho de ter uma casa na praia? Vamos supor que você tenha. Por que Deus não te deu a casa na praia? Mas se eu tiver a casa na praia, eu vou vir no culto? Se eu tiver uma casa na praia, eu vou servir a Deus? Então por que eu não vou ter... Por que Deus não vai me dar uma casa na praia? Primeiro porque eu não tenho dinheiro para comprar. Eu tenho um cunhado que ele... O sonho dele sempre foi ser músico. Mas meu sogro morreu, nem conheci esse meu sogro. O pai dele, né, que é o pai da Marli, quando a Marli tinha 2 anos de idade, e o irmão da Marli tinha 6 meses, o pai dela morreu. E aí esse irmão dela era o mais velho, ele tinha que vender fruta no centro de São Bernardo para poder ajudar a família. Ele vendia abacaxi. Então ele nunca teve tempo para estudar, mas o sonho dele era ser músico. E ali ele foi trabalhar como ajudante de caminhão de uma distribuidora de iogurte, que era a Chamburci. Quem lembra de Chamburci? Né? Então era uma disputa entre Chamburci e a Danone. Lembra disso? E ele ficava louco da vida, que a gente falava o seguinte: ô Zé, traz uns Danone da Chamburci pra gente. Queria morrer quando a gente falava assim: traz Danone da Chamburci, traz Chamburci, né? A gente pegava às vezes o Chamburci, o chambinho, lembra o chambinho? Um chambinho vale por um bifinho, não era isso? Então, aí você tomava aquilo e você falava: nossa, Zé, esse Danone... Nossa, ele queria morrer. De ajudante de caminhão, ele passou a ser vendedor. De vendedor, ele passou a ser supervisor de vendas. De supervisor de vendas, ele passou a ser distribuidor. Hoje ele é o maior distribuidor de alimentos de São Bernardo do Campo. Tem mais de 40 caminhões. E ele saiu da Nestlé e hoje ele representa o grupo Batavo. É Batavo, presidente, lá. Tem, vocês imaginar, esse cara tem. Cara... E depois que ele ficou muito rico, né? Sempre o sonho dele foi ter uma casa na praia. Comprou a casa na praia. E aí foi a melhor época que a gente se dava bem, né? Depois que ele vendeu a casa na praia, ele deixou de ser interessante pra gente, né? Entendendo? Mas na época a gente tratava ele bem, sempre estava junto e tal. E ele foi fazer música. Foi fazer faculdade teológica, fez música sacra. Começou... E sabe o que ele fez? Ele comprou um piano. Ele comprou um piano e deixou na casa da praia para ensaiar. Sabe o que ele fazia domingo de manhã? Acordava às 5 horas da manhã porque ele ia reger o coro na igreja. Ele descia, mas no sábado ele estava na igreja. Mas eu tenho um monte de gente na igreja que tem casa na praia que não faz isso. Eu posso pedir? Posso. Mas aquilo que Deus está me dando,
O que eu vou fazer daquilo? Eu queria que vocês abrissem lá em Tiago, capítulo 5. Tiago 4, perdão, de 3 a 10. O que o Tiago disse para a gente? Por que a gente não recebe? Por quê? Porque a gente pediu mal. Então vamos lá. Eu posso pedir para tirar 10 na prova? Posso ou não posso, Pedroque? Posso orar, pedir para Deus? Deus, eu quero passar no vestibular. Posso orar, pedir isso? Pode. Deus vai fazer você passar no vestibular? Pode ser, mas você também tem que estudar. Ah, você tem que se esforçar. Se você não estudar. Aí você se dá mal. É. Então, você tem que fazer a tua parte. Qual é a parte de Deus quando você estuda? Ele pode te ajudar a estudar melhor. É. O que mais? Não sei. Ele vai ensinar para você equação do segundo grau? Não sei, mas ele pode usar alguém para te ensinar. Ah, bom. Raiz quadrada? Você tem que ir aprendendo. Não? Logaritmo. O Espírito Santo vai na hora, vai falar para você, responde, é a letra A. O Espírito Santo vai dizer para você naquela hora, C. Ele vai falar assim para você? Não? Às vezes ele fala, às vezes eu oro assim, eu falo, Deus, está aqui, ó. Está aqui, eu fiz a conta. Eu estudei, Senhor, aqui a conta está certinha. É C. Aí eu faço o seguinte, Senhor, eu fiz a conta. Nossa, não tem nenhum resultado desse, não. Não apareceu nada parecido com o que eu fiz aqui. Eu vou fechar os olhos, Senhor, aonde eu parar o lápis, o Senhor vai fazer. Leva a minha mão, leva a minha mão, Senhor. Ou então eu oro assim, Senhor, põe alguém sentado do meu lado que saiba tudo. E de preferência que ele seja um japonês. Gente, quando eu vou fazer prova, eu sempre olho para um japonês onde ele senta. Sempre um japonês. Só que vocês não sabem, né? Tem japonês de dois tipos. O que sabe tudo e o que não sabe nada. Você pode acontecer de você cair do lado de um japonês que não sabe nada. Meu genro. O Japa fez USP. Entrou na USP de odonto. Com 4 anos de odonto. Se formou. Quando ele terminou, ele prestou residência. Lá em Ribeirão. Ele passou? Não passou. Muito frustrado. O que ele fez naquele outro ano? Não trabalhou. Ficou do lado do professor dele na clínica, com 1 ano estudando, sem receber, fazendo tudo. No final do ano ele prestou de novo. Aí ele chega para mim e fala, pastor, o que você acha? Onde que eu faço? Eu falei, onde você passou? Ele falou, eu passei na USP. Onde mais você passou? Na Unicamp. Onde mais você passou? Na Unesp. Só isso que aconteceu com o Japa. E aí ele estava em dúvida onde que ele ia estudar. Então, em termos de recurso, em termos de condição de trabalho, aí ele foi fazer lá em Pinheiros, no Hospital das Clínicas, que é da USP em São Paulo. Mas o que ele fez naquele 1 ano?
Aí ele foi prestar concurso em Itupeva. Rapaz, era esquisito, né? Ele ia almoçar em casa, acabavam. A raiva de ver aquele rapaz estudando, não conversava com a gente. Né? Dia. A gente queria bagunçar, a gente queria gritar, queria. E o japa. Aí ele saiu da prova chateado. Mas o que foi, Mateus? Quantos você errou? Eu falei, acho que eu errei 2. Eu não gabaritei. Aí ele tirou na prova 97. O segundo colocado tirou 76. Ele orou. E Deus honrou. Posso dar o exemplo do pastor de 6? Não tinha caderno. O quê? Fazia Unesp. Fiz história na Unesp. Aí a Marli ia estudar para a prova. Ela ficava um tempão estudando. Me dava desespero de ver ela estudando. Aí eu falava para ela, amanhã vai ter prova. Ela falou, você estudou? Eu falei, eu vou dar um livro agora, deixa eu ver aqui. Aí eu ia para a prova. Aí eu tirava 8, 9. Era tudo prova de dissertação, de discussão. Gente, aquilo quando caía a pergunta, comente, discuta, concorde. Aquilo para mim era uma festa, né? Eu escrevia um livro e tal. A gente fazia inglês junto, eu e a Marli, então ela tinha que estudar para fazer prova. Eu pegava o caderninho antes, eu ia fazer prova, eu tirava a mesma nota que ela. Ficava louca da vida. Eu morrer. Mas aí, quando eu fui fazer psicologia, todas essas provas dissertativas eu ia muito bem. Só que tinha uma matéria chamada teste psicológico, que era uma matéria técnica, que você tinha que dar o fundamento daquele teste. E eram respostas objetivas. Quando eu peguei a prova, que eu vi que não tinha comente, discuta, que eu olhei aquele trem, eu levantei e falei o seguinte. Entreguei para o professor, falei, não quero mais isso para a minha vida. A gente estava construindo o acampamento, eu estava reformando a igreja, os meninos estavam em idade escolar, eu estava acordando todo dia 6 horas da manhã, dormindo meia-noite. Eu falei, não vou querer mais isso, e eu entreguei para o meu professor. E o Xisto, que era o maior nome de teste psicológico do Brasil, ele pegou aquilo e falou o seguinte para mim, você pode ir embora, mas todo esse povo que está aqui vai se formar e você não. E se você sair por essa porta, você nunca mais volta. Foi, me dá aqui isso aqui. Dá aqui. Tirei 5,5. Era o suficiente para eu passar. Mas eu tinha uma cartinha no meu carro do primeiro dia de aula, de uma menina chamada Sofia. Ela escreveu assim, pai, nós estamos muito felizes que você está realizando o seu sonho de fazer psicologia. Nós queremos agradecer a Deus por isso. E todo dia que eu olhava aquela cartinha, eu tinha vontade de rasgar ela. Eu tinha vontade de jogar aquela cartinha fora, porque aquela cartinha me denunciava todo dia. Então, naquele momento, quando eu saí daquela sala, o que eu falei? Senhor, se o Senhor quiser que eu faça isso, me dê força, me dê saúde, me dê condição financeira. Cuida da minha casa.
Então naquele momento eu vi Deus cuidando de mim. Mas eu tive que fazer prova, querido. Eu tive que estudar. Eu tive que me esforçar. Eu tive que fazer a minha parte. O que Deus fez comigo? Me deu uma família que me apoiava, me deu uma casa, me deu condição, me deu recurso. Então eu olhei tudo isso que estava ao meu redor e eu vi que Deus estava me dando. E outra, eu não estava fazendo isso para poder me engrandecer, para poder tirar dinheiro dos outros, para poder fazer alguma coisa por meu benefício próprio. Deus sabia por que eu estava fazendo aquilo. Então, quando eu peço para Deus, eu não posso pedir mal para gastar nos vossos deleites. Eu não posso pedir nada que venha contra o caráter de Deus. Por exemplo, você vai trair a sua esposa, então você sai com uma outra pessoa e você ora assim: Senhor, que ninguém me pegue. Me proteja, Senhor. Você vai vender um carro estragado para os outros. Você vai vender um carro estragado para os outros. E aí a pessoa pergunta para você: esse carro tem algum problema? O que você fala? O que você fala? Que eu saiba, não. Você sabe o que eu falo? Está aqui a chave, procura o mecânico. Odeio vender carro. Eu cheguei a um ponto de ter carro mais novos para não ter que passar por isso. Mas todas as vezes que eu vou comprar ou vender um carro, eu dou a chave do carro e falo: Tó. Aí você fala o que tem, o cara: dá um desconto disso, dá um desconto daquilo, dá um desconto. Ele quer o teu carro, e aí ele vai jogar o teu carro lá embaixo. Eu odeio essa negociação. Está aqui. Você procura. Então tem alguma coisa a ver com o quê? Com o caráter de Deus. Eu não posso orar e pedir alguma coisa que não esteja de acordo com o quê? Com o caráter de Deus. Então não é tudo que Deus vai me dar. Não é tudo que Deus vai fazer com a minha vida. Então Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, é outra coisa. Você pode fazer? Então está lá assim, eu estou lendo a Bíblia. Senhor, me mostra, me revele a tua palavra. Aí cai uma palavra chamada jactância. O que é jactância? O que é jactância? Alguém sabe o que é jactância? Vocês não têm celular aí? Eu não falei isso na hora do culto. Vocês têm celular, não têm celular? O que é jactância? Comportamento arrogante. O que é jactância? Orgulho. Soberba. Jactância. Aí eu estou lendo a Bíblia, aí aparece uma palavra chamada preeminência. O que é preeminência? O que é preeminência? Ora, gente, Espírito Santo, agora, pelo amor de Deus, fala para mim o que é preeminência para esse pastor. Oi? Preeminência, o que é? É ter o quê? A capacidade de estar acima de. Ou seja, o que é prioridade. Vamos ver uma outra palavrinha bacana, eu não sei se aí vai aparecer. Tiago 1, 12, 13. Tiago 1, 12. Põe o 13. Quatorze. Pronto.
Por que você está rindo? Você está rindo. Por que você riu? Tem uma palavra ali que você não sabe. Por isso você começou a rir. Que palavra que está ali que você não sabe o que é? Concupiscência. O que é concupiscência? Oi? Chutou? Oi? Luxúria, não é luxúria. Maus desejos. Tá luxúria aí? Cobiça. É que luxúria está. Essa palavra quer dizer desejo desordenado. O que você come escondido que não é para você comer? Ah, que não é para eu comer. Exatamente. Tua mãe compra, teu pai compra, manda guardar, mas você não aguenta. Você vai lá e o quê? Como às vezes pedaço. Come, às vezes. Só às vezes. Às vezes. Às vezes. E ele come escondido. Acho que sim. Eu não. Você deixa pelo menos um pedacinho para os outros? Sim. Só o quê? Um pedacinho. Não, eu pego, sei lá, 20% ali. Que são os seus 20%. É, você só pega a sua parte. Mas você pega na hora que não é para pegar. Não. Pego. Ah, não sei, não tem hora específica. Oi, vovô nada, menina. Quem te deu essa liberdade pra você me chamar de vovô? Só porque eu tenho cabeça branca, tá vendo? Isso é bullying que você está fazendo comigo. Tá vendo? Então, o que é concupiscência? É aquilo que eu não tenho controle. Tem outra palavrinha ali também. Não tem outra palavrinha ali? Que também, vocês sabem o que é? O que é a outra palavrinha que tem ali? Engodado. O que é engodar? Oi? A palavra no original quer dizer atraído. Essa palavra era usada para o peixe. Para um peixe. O peixe ele foi engodado. Como que o peixe ele é engodado? Como que ele é engodado? Como que ele foi enganado, atraído? Como? Pela isca. Então vamos lá. Então tá lá o peixe e você colocou a isca. O peixe passa e o que ele faz? Olha a isca. Vai embora. De repente o que ele pensa? Concupiscência do coração dele, o que ele faz? Ele volta. Aí ele olha a isca. Aí ele vai e morde a isca. E quando ele morde a isca, o que aquilo trouxe para ele? Morte. Morte. Então, assim, o problema nosso de pecado não é a primeira olhada, é a segunda. Sempre quando a gente peca, o problema não é a primeira, é a segunda. Então, vê só. Passa uma dona, passa uma mulher. Eu estou aqui, eu olho essa mulher. Ela passou por mim. Esse primeiro olhar que eu dou para ela não é problema. Qual é o problema? É esse aqui. Quando eu dou a segunda olhada, aí eu tomo um cutucão. A Marli fala, o que você está olhando? Eu falei, nada, não estou olhando nada. Então, o problema não é a primeira, o problema é essa aqui. Quando eu falei isso, os adolescentes da igreja falaram para mim, pastor, a gente não peca mais. Quando passa uma mulher, a gente só olha uma vez. A gente não olha duas. Então tá lá, tá a situação, não tá a situação? Você escuta aquilo. Você fala, não vou falar. Aí você escutou. Então o irmão ali vê o chocolate.
Eu não vou comer. Eu vou comer. É isso que quando eu oro, Deus não vai falar isso para mim, se eu não fizer o quê? A minha parte. E por que eu sei essas coisas? Por que eu sei que a palavra engodar é ser atraído, ser enganado? Por que eu sei que concupiscência é desejo desordenado? Por que eu sei? Por que eu sei? Porque eu tenho a obrigação de fazer, de saber, sou pastor. Eu tenho a obrigação de saber. Não, quer ver uma coisa que todo mundo pergunta para mim? Pastor, o senhor sabe o que está escrito em tal... Pastor, o senhor sabe qual é aquele versículo? Aquele versículo, pastor. Aquele versículo que... Aquele versículo que diz assim, né? Nessa casa não se fuma porque servimos ao Senhor. Gente, isso não é versículo, gente. Pastor, onde é que fica aquele versículo assim que de mil chegará, mas 2000 não passarás? Mas sei lá, cara, isso não está escrito na Bíblia. A gente já passou dos anos 2000, pô. Então pensa o seguinte. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Então, às vezes você está orando, pedindo para que Deus faça algumas coisas que Ele está dizendo para você. Olha o Google. Talvez Deus vai dizer para você, olha o dicionário. Talvez Deus vai dizer para você, estuda mais. E aí eu estou com você. E entender uma coisa, que nem o Tiago falou, que mesmo quando eu oro, que Deus não me deu, eu sempre tive essa visão de que Deus me deu. Porque quando Deus não me dá algo, Ele está me dando. Porque quando eu pedi, eu estava pedindo para mim, para eu ser abençoado. Então, se Deus não me deu, Deus está me deixando ser abençoado. Porque se Ele me desse aquilo naquele momento, não seria a bênção para a minha vida. E tem tantas coisas na minha vida que eu olho assim e fico pensando, como foi bom Deus não ter me dado naquele momento que eu pedi. Porque se eu tivesse vendido aquela casa naquele momento que eu orei para vender a casa que eu tinha, hoje eu estaria passando necessidade. Porque aquela casa que eu não vendi hoje é o que me dá aluguel para poder me manter. Mas naquele momento eu fiquei muito triste, porque eu queria vender. Mas eu não entendia qual era o projeto de Deus para a minha vida. Amém? Só para a gente encerrar, quando domingo passado eu falei isso para vocês, que eu entrei no quarto lá da UTI, e eu estava falando com a minha filha lá, com a irmã do missionário, e falei para ela, você está orando? Ela falou, estou orando, mas Deus não responde, porque minha mãe não foi curada. E eu disse para ela, existem outras curas, que talvez você não está vendo. Talvez Deus está curando ela de outras coisas, mas Ele não está curando ela daquilo que você pediu. Amém? Vamos orar? Senhor, te damos graças por tudo. Nos ensina, ó Deus, a se aproximar do Senhor e a falar com o Senhor. Agradecemos por tudo, Pai. E nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, meu povo. Fica com Deus.